No primeiro passo é preparar o ambiente, gente. Não tem como você atender bem um cliente sem estar com o ambiente bem preparado. Então você tem que fazer o quê na preparação desse ambiente? Fora as questões de limpeza e higiene, de biossegurança, tá? Que realmente são obrigatórias e precisa estar ali certinho. Você tem que verificar se a temperatura do ambiente está correta, você tem que verificar se, né, a música ambiente, o som está ligado no volume bacana. Se você é, já fez a aromatização do ambiente, para que ele realmente ele entre e ele tenha uma sensação única. Ele entre no seu ambiente e tenha vontade de ficar ali. Isso, nesse passo, sabe, as pessoas não dão atenção, acham que é a mesma coisa, acha que não vai fazer diferença, só tá ali limpinho, tudo mais, não tem mais, né, o que fazer, não tem segredo. E se você for ver, realmente não tem segredo, a preparação em si, mas são detalhes que fazem a diferença. São detalhes que fazem a diferença. Então, quando você deixa tudo preparado, com carinho, com atenção, o cliente percebe isso, desde a iluminação do ambiente, desde a temperatura, o som, o cheiro. Quem gosta de fazer o escalda-pés, deixar tudo ali preparadinho, o material, deixar a maca bonitinha com visual, uma velinha acesa, flores para quem gosta disso, tá? Se você, né, que nem eu, não tenho o hábito de arrumar a maca e deixar umas flores ou velas, mas você pode deixar tudo mais lisinho possível, mais bonitinho, tá? Quando você prepara o ambiente dessa maneira, o seu cliente, na hora que ele entra, ele fala assim: nossa, né, tenho vontade de ficar aqui, tenho realmente vontade de fazer massagem com você. Por quê? Porque ele já, só de entrar no ambiente, ele já inicia o processo de relaxamento. Márcia Magalhães. Eu penso que para fazer uma massagem completa, esses fatores já devem estar preparados. Sim, esse é o primeiro passo. Você já tem que preparar o ambiente antes do cliente chegar. E aqui entra também aqueles detalhes assim, ó, verifica se o óleo de massagem é o suficiente para aquele atendimento, verifica se o creme, ou se você vai usar um creme, tá? Verifica se for um cliente que você já conhece, você vai usar algum recurso, e esse recurso já está dentro da sala, para você não ter que ficar saindo da sala e voltando, tá? Então, isso tudo faz muita diferença, tá? Não tenha dúvidas, né? Dona Alice concorda aqui, ó. Isso que o senhor está falando sobre ambiente é essencial. Eu também acho que não tem como, tá, você se destacar para o seu cliente se você não preparar adequadamente o seu ambiente, tá? O cliente ele percebe isso, então a gente tem que, tá, se organizar muito nesse aspecto. Faz toda a diferença. Segundo passo. Segundo passo, recepção do cliente. E aí, o que que a gente entende sobre a recepção do cliente? O que que vocês acham que compõe esse segundo passo? Porque nós preparamos o ambiente e aí depois a gente vai chamar o cliente até a sala. Então, esse ato é o que a gente chama de recepção do cliente. Só que quando eu chego para recepcionar o meu cliente, eu tenho que estar como? Com um sorriso no rosto, eu tenho que dar um cumprimento de mão firme, olhando para o cliente, ou eu posso dar um abraço, tá? Eu posso dar um abraço, lógico que eu posso, ainda mais se for um cliente que já é segunda, terceira vez, não tem problema nenhum, tá? Seja mais caloroso, conquiste mais empatia.
Abraço libera ocitocina, lembra? Libera ocitocina. Quando você abraça o seu cliente, você faz com que ele libere ocitocina, já auxilia no quarteto da felicidade. Então ele vai começar a se sentir feliz. Essa recepção do cliente também, ó, pontualidade. Não deixar ele esperando além do horário combinado. Então, tem que recepcionar o cliente no horário, com um sorriso, um abraço, seja bem-vindo. Exatamente, José Carlos Gomes. Simpatia e firmeza. Isso mesmo, Márcia Magalhães. Com certeza. Maristela Roberta, boa noite, professor. Meu ambiente ainda não está pronto. Já fiz algumas demonstrações de forma gratuita e sem este ambiente vejo como é importante ter seu cantinho. Exatamente. Embora, quando você atende a domicílio em algum outro lugar, você consegue adequar algumas coisas nesse sentido também, tá, Maristela? Não tem problema. Sabe um outro detalhe que quase ninguém percebe nesse passo de recepção do cliente? Você, quando vai recepcionar o cliente, você tem que observar a postura que esse cliente tem. Se ele estiver sentado em algum lugar, como ele está sentado? Ele está sentado reto? Ele está sentado caidão lá na maca, lá na cadeira, ele está sentado quase que ficando em pé porque não está conseguindo direito, tá? Como que ele está sentado? Qual que é a postura dele? Tá? Isso já demonstra a queixa dele, já dá um indício de problema que ele tem. E além disso, da postura que ele está lá, você também observa como que ele levanta. Qual que é a dificuldade que ele tem para levantar ou não? Se o problema dele for na lombar, se o problema dele for no ombro, vai ser diferente, né? Vocês concordam? A gente tem que observar isso. Tem que observar como que ele caminha até a gente, como ele caminha até a sala de atendimento de massagem. Tudo isso já está embutido nesse segundo passo. Tem mais coisa? Tem. Nesse momento em que você vai até a sala de atendimento, você pode conversar sobre outros temas, hobbies, tá? Outros assuntos para gerar o quê? Uma conexão maior com o seu cliente, uma conexão emocional. Você começa a trocar figurinha ali com o seu cliente. Isso vai fazer com que ele sinta-se mais confortável contigo. Faz toda a diferença na conexão. E ele vai confiar melhor em você depois, quando a gente for fazer os próximos passos. Perguntar como vai, como está se sentindo, né? Tudo isso é importante.